Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Lúcia Franco, corretora de imóveis, e o ano está começando. E agora, quem paga o IPTU na locação de imóveis? Essa é uma das grandes dores para quem trabalha com locação de imóveis. Por quê? Porque a lei diz uma coisa, mas muitas vezes o proprietário chega para nós corretores e diz: eu não vou pagar o IPTU, porque existe o inquilino lá dentro e é ele que vai pagar. E muitas vezes o inquilino chega para você e diz: eu acho injusto pagar o IPTU deste imóvel porque eu não sou dono. E você, corretor de imóveis, como que você faz para conciliar isso dentro da sua empresa? Nossa, eu posso contar para vocês que o que eu passei muita situação desagradável, porque você sabe que confusões acaba sempre em conflitos, né? Por que eu digo isso? Porque eu passei isso, eu senti na pele no meu dia a dia. E não foi só dia a dia, não. Foi anos e anos, né? Anos e anos, e eu não parava para pensar como é que eu poderia modificar essa situação, né? Desses conflitos todos. O órgão que emitia o IPTU, muitas vezes enviava para o imóvel onde o inquilino estava de uso do inquilino e também mandava para o endereço do proprietário, onde o proprietário mora. Então, o que acontecia? Eles pagavam em duplicidade, né? O inquilino pagava e às vezes o proprietário pagava e gerava duplicidade. E você sabe que quando gera duplicidade, existe todo um processo. Você precisa ir até o órgão que emitiu esse IPTU para conseguir ver realmente o que aconteceu. Porque às vezes o que ocorria? O inquilino ia lá na minha empresa e dizia: ó, tá pago. O proprietário: ah, eu também paguei, né? Isso não existia controle para isso, né? Então, aí eu botava a mão na cabeça lá, ia eu para esse órgão perder algum tempo com isso, né? Porque, sabe, o corretor, quando se envolve com esse tipo de situação lá, este órgão, muitas vezes, ele também não tem, assim, um sistema adequado, né? Ele não tinha um sistema adequado e era muito difícil de ir buscando onde achar essa duplicidade, né? Então, geralmente tem que levar a cópia para este órgão, né, que é a prefeitura, entrar com processo de devolução. E isso demora um certo tempo, na prática, né? Porque a prefeitura, ela não... Você vai lá, ela não devolve o dinheiro na hora, né? E tinha algum tempo atrás que a prefeitura, tu tinha que entrar com o próprio outros IPTU para eles abater. Hoje não. O que a prefeitura aqui na minha cidade faz? Tu vai lá, leva essa duplicidade paga, tu tens que entrar com esse processo, né, na própria prefeitura, para eles enviar lá para a parte da contadoria deles, jurídico, né, tudo vai ser analisado realmente até ser comprovada essa situação, né, mesmo tu entregando os recibos pagos, eles levam algum tempo para poder fazer essa devolução. Aqui, isso eu quero deixar bem claro que isso acontece aqui, na minha cidade, assim, porque cada prefeitura tem a sua forma de administrar, né? Como consequência dessa pagamento de duplicidade, eu perdia tempo envolvida dentro desse órgão.
E o órgão não vai pagar o meu salário, né? Então, às vezes, o que que ocorria? Eu ficava lá, às vezes perdia quase uma tarde toda, deixando de fazer outros atendimentos dentro da minha empresa. E então isso me envolvia de tal forma, porque cada vez que tinha que ir para o órgão da prefeitura, eu sabia que iria perder tempo lá dentro. E isso foi me incomodando, sabe? Foi me incomodando a cada ano que se passava, assim, e isso tudo eu fui observando que eu teria que mudar esta situação, a forma como eu vinha administrando a minha carteira de locação com essas cobranças de IPTU, né? Para eu não perder mais esse tempo dentro deste órgão, né? Que nós corretores de imóveis, se nós não trabalharmos, se, como diz o ditado, se a panela não ferver, né, tu não tens como ter uma renda, né? Então, tu tens que procurar organizar a tua empresa para que isso não ocorra, né? Você tem que sempre analisar que o seu tempo, ele é muito valioso, né? Porque ele tem que ser produtivo para você ter uma renda X, para você poder manter a sua empresa realmente. Quando eu comecei a trabalhar com a locação de imóveis dentro da minha empresa, eu não tinha muita noção nessas cobranças de IPTU, né? Então, o que ocorria? Ocorria várias situações, e vocês sabem que as coisas no primeiro ano foi tudo bem, depois de um certo tempo é que as coisas começaram a acontecer, porque às vezes o proprietário recebia a carta de comunicação, né? Ou então ia na própria prefeitura e vê esses IPTU. Não tinha também essas informações tudo hoje como nós temos online, né? Porque eu estou falando aí de 25 anos atrás, né? Então, essas situações todas que ocorria, duplicidade de pagamento, às vezes acontecia que saía fora do meu controle, porque eu achava que o inquilino recebeu e pagou, aí às vezes o proprietário ia lá na prefeitura e isso estava em aberto no nome dele, aí ele chegava no escritório, o IPTU está em aberto e está no meu nome, ou então já conforme o inquilino ficasse lá, né? Porque o IPTU, quando não é pago, hoje os órgãos executam, né? Então, se bem que naquela época a prefeitura até segurava algumas situações, né? Mas o proprietário ia na prefeitura e se ele precisava pegar alguma certidão negativa, é que ele ia averiguar lá, aí é que ele verificava se o imóvel, esse IPTU estava em aberto ou não. Então, aí o que ele fazia? Se o imóvel, quando o proprietário vê que tem alguma coisa em aberto, a primeira pessoa que eles vão entrar em contato é conosco, né? Você, corretor, se isso está em aberto, lógico, né? Então, e faz aquele alvoroço todo, né? Então, e fica a multa, juros, aí então, eu cobrava do inquilino que estava no imóvel, mas vocês não comunicavam, não, mas a gente postou em contrato. Mas vocês não cobraram isso de mim. Então, sabe que cada pessoa, quando está lá envolvida com uma situação que tenha que botar a mão no bolso, e ele se sente acuado, né? Eles querem passar a culpa só para cima de quem está administrando, né? Então, muita situação me levava a um desgaste grande porque vinha as cobranças para cima de mim, né? Então, só que essas cobranças, essas confusões que davam em relação aos IPTUs, saía fora do meu controle, porque
o próprio órgão, que é a prefeitura, não tinha uma organização completa para poder ter esse controle. A prefeitura só cobrava, né? Independente se o imóvel estava com o inquilino ou se eles vão cobrar do proprietário, né? Foram várias etapas que eu passei dentro da prefeitura. Chegava dentro da prefeitura, muitos anos. Teve um período que eu ia na prefeitura buscar os IPTUs. Chegava lá, o sistema não ajudava dentro desse órgão, né, da prefeitura. E ficava, volta amanhã. E muitas vezes eu voltava no outro dia e também ainda não dava para imprimir esses IPTUs. Faltava não sei o que lá que eles alegavam e eu saía sem esses IPTU, né? Então, claro que também eles davam um prazo, né? Se o IPTU ia vencer no mês de fevereiro, eles prolongavam essas datas devido ao próprio problema que dava no sistema deles lá, né? Então, eu digo isso porque foram mais de 25 anos que eu estou nessa função, né? Nesse envolvimento dentro da carteira de locação e que eu vi todos esses processos dentro da prefeitura. Teve um período, lá no início, alguns anos atrás, que eu ia na prefeitura buscar os IPTU, porque nós tínhamos que buscar esse IPTU, porque não era tão atualizado o sistema, né, de meio de comunicação, que hoje a gente senta na frente do computador, a gente já vê quem pagou, quem não pagou, que multa, juros, correção, né? Então, naquela época a gente tinha que ir buscar o IPTU, mas muitas vezes o IPTU, o próprio sistema da prefeitura não emitia esses boletos, né? E então estava com problema nesses boletos, aí eles pediam para ir no outro dia. E assim sucessivamente ia acontecendo de ano a ano, né? Muitas vezes o sistema operacional da prefeitura não funcionava corretamente, porque era falho nisso, né? Eu perdia muito tempo para ir lá na prefeitura, às vezes aquele sistema não estava funcionando, eles não podiam emitir o boleto que não dava para emitir, então teria que voltar outro dia e assim sucessivamente, né? De ano a ano, sempre era uma novela em relação a isso, né? E eu procurava sempre não deixar nada em aberto, mas isso sempre ficava alguma coisa em aberto, né? E depois, nos outros anos, aí eles tentaram, porque daí a gente dava ideia lá para o pessoal, para o secretário, né? Eu conversava com eles para ver se facilitaria para nós, porque a nossa intenção, nós corretores, as imobiliárias, a gente quer fazer essa cobrança do IPTU. Mas como é que eles vão? A gente quer ter o controle, mas eles também teriam que facilitar isso. Aí outra situação, teve um ano que eles mudaram. O que eles faziam? Em dezembro, eles entravam em contato com as imobiliárias ou com os corretores que administravam aqui na minha cidade, né? Lógico, eu estou falando na minha cidade, lógico, né? A prefeitura da minha cidade. Então, o que acontecia? A gente passava a relação de todos os imóveis, né? A relação de todos os imóveis lá com a inscrição municipal, o número da inscrição municipal, já para eles providenciar para janeiro ou fevereiro para nos entregar esses IPTU. Aí, assim eles fizeram. Aí eles fizeram através de carnês, né? Carnês. Então, lá eu buscava essa relação dos carnês. Mas aí, com a relação dos carnês, você sabe que também, além do sistema operacional, tem também as pessoas, tem falha humana também, né? E dentro daquela relação que eu pegava, eu tinha que conferir realmente se todos os IPTUs vieram ali. E isso acontecia de alguns não vir também, né? Então,
isso tudo, o que é que envolvia? Em tempo para mim. Tempo que eu estava perdendo tempo com aquela situação lá e deixando de atender outra situação dentro da minha empresa. E daí, até hoje, lógico, hoje a prefeitura já está com todo esse sistema operacional maravilhoso, hoje isso dentro da minha cidade. Hoje eu posso dizer que hoje ele já está muito, bem mais moderno daquilo lá de 25 anos atrás, né? Então hoje, claro, hoje eu não, dentro da minha empresa, eu nem vou mais na prefeitura, né? Por quê? Porque o sistema operacional ajuda muito, facilita muito para o nosso dia a dia. Hoje a gente puxa lá na tela e aparece todos, é só colocar a inscrição municipal ou o CPF da pessoa. Claro que quando tem o CPF, quando a pessoa tem mais alguns imóveis, vai aparecer vários imóveis. Então, o ideal realmente é sempre o número da inscrição municipal, né? Então, para você, para poder imprimir e ter controle nosso lá de cobrança disso, né? E devido esse sistema operacional da prefeitura, tinha situações até que também às vezes ia para execução, e porque nós não tínhamos como controlar isso, né? Controlar isso mediante a essas confusões todas que davam. E então, quando eu não estava dentro da prefeitura, muitas vezes eu estava dentro do fórum, né? Porque aqui na minha cidade, em Tubarão, Santa Catarina, onde eu estou, quando o IPTU não é pago, um certo período a prefeitura executa através do fórum, né? Ou então, quando é abaixo de um salário mínimo, ele vai para a execução via cartório tabelionato, né? Então, vai para protesto, na verdade, né? Tudo isso me envolvia, além de ir nos órgãos como prefeitura, muitas vezes tinha que ir também em cartórios para ver lá o que foi para protesto nos cartórios de tabelionato, ou então ir no próprio fórum, quando era um valor mais alto, né? Então, tudo isso era desgastante, tudo isso envolvia o meu tempo. Então, cada ano que iniciava dentro da minha empresa, realmente quando nós falávamos em IPTU, virava um pesadelo. Pesadelo por quê? Porque tinha toda essa parte aí do sistema operacional que não funcionava corretamente dentro da prefeitura, e isso automaticamente respingava em nós, corretores, nas imobiliárias. Eu me envolvia com essas situações e me desgastava muito, né? Desgastava por quê? Porque eu tinha outras coisas para fazer dentro da minha empresa, porque também eu não tinha tanto funcionário. Mas nós, corretores, o que é que nós fizemos? Além de locação, atendemos vendas, né? Então, engloba várias situações que nos envolvem diariamente. Então, tudo isso ia desgastando de tal forma, né? Que virou pesadelo realmente, virou pesadelo dentro da minha empresa. E também, não só comigo, quando a gente conversava entre outros corretores, outras imobiliárias que administram na carteira de locação, né? Nessas cobranças de IPTU, IPTU é muito falho. Então, aí o que acontecia, além disso, desse respingo que respingou em nós lá dentro, além do sistema operacional da prefeitura, o que respingou em nós, e daí automaticamente respingou em inquilinos e proprietários, né? O proprietário muitas vezes vinha e reclamava, o buchicho, né? Ficava porque tinha coisas em aberto no nome dele. Ou então, às vezes, o inquilino chegava para nós, não paguei. Aí
quando até nós chegarmos conferir e ver que o negócio estava em aberto, aí já ocorreu juros, multas, e daí o inquilino dizia, eu não vou pagar porque vocês não chegou esse IPTU na minha mão, e toda essa situação. Quando o inquilino ele entende a situação, claro que tinha inquilino que dizia, não, eu vou pagar realmente porque eu sei muito bem como é que funciona o órgão da prefeitura, né? Mas tinha outros que não, que queriam, né, que só que diziam que ia pagar só o valor, mas aquela multa, aquele juro que gerava, e daí? Né? Então era uma dor de cabeça, tanto eu como meus colaboradores se arrepiavam cada início de ano por causa das cobranças do IPTU. Antes eu tinha um sonho, o meu maior sonho era que eu chegasse dentro da prefeitura, ou então que a gente chegasse na tela do computador e todo o sistema operacional da prefeitura estivesse funcionando. Claro que hoje ele já funciona assim. Eu cheguei num ponto, eu ia lá anos e anos, cada vez que dava esse transtorno, aí o funcionário da prefeitura dizia, o que é que tu quer, Lúcia? O que é que tu quer aqui, Lúcia? E o que é que eu venho fazer aqui na prefeitura? Resolver. Quando não é ITBI, né, na parte de venda, é IPTU, porque chegou um proprietário lá reclamando para mim na imobiliária, ou então o inquilino foi lá e disse que, ou então eu só verificava quando o inquilino, que ele não pagava IPTU, quando lá o inquilino estava desocupando. Por quê? Porque daí entrava no IPTU da prefeitura e via que tinha IPTU em aberto. E agora? O transtorno que dava, né? E prefeitura, aí multa e juro. Aí o inquilino, não, isso daí vocês não apresentaram, não houve a cobrança, né? Mas constou em contrato, amigo, tem que pagar, né? Mas tudo isso aí gerava esse conflito. Muitos conflitos entre inquilino e nós, ou então proprietário e nós. Então, depois de relatar tudo isso, todas as histórias, todos esses conflitos, as perdas de tempo, vamos para a parte prática. E o que é que a lei fala realmente sobre as cobranças de IPTU? Se é proprietário que paga, se é inquilino, se é proprietário ou inquilino que paga. Então, referente, mediante a lei 8.245 de 91, que é a lei do inquilinato, ela diz que é o proprietário que paga. Mas, se caso houver um acordo, isto a lei deixa bem livre, tanto para proprietário e inquilino, negociar essa parte das cobranças. Então, se houve houve uma negociação entre proprietário e inquilino, se houve uma negociação entre proprietário e inquilino, e foi combinado que inquilino pagaria o IPTU lá no contrato de locação, então, se houve esse acordo, deve ser cumprido o que está realmente no contrato de locação. E por que que a lei deixa isso? E por que que a lei deixa isso muito à vontade, né, para essa negociação entre proprietário e inquilino? Porque eu, pela minha experiência trabalhando aí com locação e analisando essa situação, porque o proprietário, por que que a responsabilidade é do proprietário? Porque o proprietário é dono do imóvel, ele tem um domínio, vai lá, ele é registrado, né? Ele registra no registro de imóveis, lá a escritura dele, ele é o proprietário, ele é o dono desse imóvel, ele é dono desse apartamento, ou ele é dono dessa terra, ou ele é dono dessa casa, né? Então ele é o dono, ele tem um domínio realmente, conforme o que manda lá, o que está no registro de imóveis.
Mas se houve uma negociação entre ele como é dono, com o inquilino, e eles combinaram essa parte de que o inquilino se responsabilizava para o pagamento do IPTU, então esse IPTU, quem vai pagar vai ser o inquilino. E é justo o inquilino pagar? Sim, é justo. A lei deixa em aberto o acordo entre eles. Mas é justo ele pagar porque está de uso dele, né? O proprietário é dono, mas o imóvel está de uso do inquilino. Então é justo ele pagar, porque é ele que está usufruindo deste imóvel. É justo o proprietário pagar, como também é justo o inquilino pagar. O proprietário é dono e o inquilino está usufruindo, está de uso dele este imóvel. E como que você concilia, né, essa questão do proprietário e o inquilino? A gente sabe que a lei deixa isso conforme o acordo entre as partes. Mas se o inquilino foi constado em contrato que o inquilino vai assumir essa parte de IPTU, ele vai pagar esse IPTU. Por que a lei deixa isto a critério de ambas as partes, lá proprietário e inquilino, nessa negociação? Porque eu deduzo que, porque como está de uso do inquilino, é justo que o inquilino pague, sim, pague esse IPTU, porque após o proprietário, o domínio é do proprietário, que está lá perante o registro de imóvel, mas que o inquilino, este IPTU ele vai pagar porque ele está usando, ele está usufruindo, né? A lei diz que o domínio, o dono é o proprietário, é porque, na verdade, se o inquilino não deixar algum IPTU em aberto, essa cobrança tem que cair para cima de alguma pessoa. E essa cobrança vai cair para quem? Para o proprietário. Por quê? Porque ele é o dono do imóvel, né? Então, eu pergunto para você, como é que você concilia, né, essa situação, proprietário e inquilino nessa hora? Como que você vai conciliar proprietário e inquilino na hora que o proprietário diz que ele não vai pagar IPTU, ou então quando o inquilino, este locatário que está entrando neste imóvel, não diz que não vai pagar esse IPTU, já que a lei permite que é justo tanto o proprietário e, como eu disse anteriormente, que também é justo o inquilino pagar o IPTU. Como que você vai conciliar essa situação? Proprietário e inquilino em relação a isso. Se caso você lá, um inquilino, um locatário, foi visitar um imóvel com você e ele gostou do imóvel, e este imóvel ele disse para você que ele pagaria todas as taxas menos o IPTU, e ele alega que ele não vai pagar IPTU, o que você faria nessa hora, né? Nesse momento, na prática, ali no momento quentinho ali, né? Você vai deixar perder esse inquilino, esse locatário? Não, você não pode fazer isso. E você sabe que quando mas Lúcia, o proprietário quando veio trazer o imóvel para mim, ele pediu, você vai fazer toda a cobrança, aluguel, né? Taxa IPTU, condomínio, taxa de lixo, porque o proprietário ele se preocupa, né? Quando ele vem trazer um imóvel para nós administrar, ele se preocupa e deixa isso muito explícito para nós, ele deixa isso muito registrado, né? Ó, vocês vão administrar, mas tem que fazer cobrança disso, do aluguel, do IPTU, taxa de lixo, condomínio, tudo. Tudo isso nós vamos constar lá naquele contrato. Agora, a gente sabe disso que o proprietário falou isso para nós, né? Então, mas você tá com o inquilino ali, querendo entrar no imóvel. Aí o que é que você vai fazer? Eu
eu sigo o que o mercado geralmente, a prática, como é que funciona nisso no mercado. Aqui na nossa região, geralmente, nós aderimos à cobrança já do IPTU, já nesse contrato de locação, né? Mas se ele está dizendo que não quer, o que é que nós vamos fazer nessa hora? Porque nós precisamos elaborar, o inquilino está ali, quer entrar no imóvel, nós precisamos elaborar esse contrato de locação. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos entrar em contato com o proprietário deste imóvel, né? E dizer para ele, olha, seu proprietário do imóvel, nós estamos aí com o inquilino para entrar no seu imóvel. Ele já diz, opa, né? Geralmente eles fazem assim, né? Opa, isso é bom, isso é muito bom quando tem um inquilino, um locatário que vai entrar no imóvel. Então, mas, aí vem, né? Mas, né? Ó, o inquilino, arrumamos um locatário para entrar no seu imóvel, vírgula, mas ele alega, ele não quer pagar o IPTU. E agora? E daí se ele disser não, se ele disser não, nós vamos passar isso vai começar essa negociação, né? Então, é essa conciliação aí que você deve saber como fazer. Você vai entrar em contato com o inquilino e dizer, você volta lá para o inquilino e vamos dizer, então vamos tentar aí negociar esse 50% do valor? Pode ocorrer isso, eu já fiz isso na prática, né? Ficou 50% para o proprietário e 50% para o inquilino. Às vezes acontece até do dono, quando o imóvel demora a alugar muito tempo, que fica muito tempo parado, geralmente, às vezes, acontece de o proprietário liberar para o inquilino isenção desse IPTU. Pode ocorrer assim diversas negociações. Pode haver dele liberar a isenção do IPTU por um ano, ou então no período todo da locação, ou pode haver uma negociação entre eles 50% para um e 50% para outro, né? Eu já fiz contrato de locação que o inquilino resolveu pagar só 70%. Tudo bem, o proprietário também aceitou, numa boa, né? Às vezes aconteceu do proprietário também. Não, mas eu quero que pelo menos ele pague 40%. A gente vai negociando. Isso pode, Lúcia? Pode. Pode fazer isso, sim, na prática. Porque você é simples, você vai constar no contrato de locação. E como que você vai agir dentro da sua empresa para ter esse controle dessa cobrança desse IPTU? Para não estar nesse vai e vem, como eu falei anteriormente nesse vídeo, que existia duplicidade, que eu perdia muito tempo nessa função de prefeitura, cartório e tabelionato, cartório em fórum, por causa dessas cobranças desse IPTU. Então, eu analisei bastante tempo, porque eu sofri muito tempo sobre isso, referente a essa situação, né? A empresa em si sofreu, né? Era eu, minhas colaboradoras. Então, eu resolvi, eu uso um método dentro da minha imobiliária que eu faço essas cobranças e não tem mais dor de cabeça, eu não perco mais tempo nem em prefeitura, nem em cartório, nem em fórum, para ver essas cobranças de IPTU que fiquem abertas. Tudo registrado perfeitamente. Então, você tem que analisar, você dentro da sua empresa, e analisar a forma como vai ser melhor isso, né? E eu oriento isso somente para não existir mais esse tipo de conflito dentro da empresa e você perder tempo, né? Então você vai me perguntar, Lúcia, como é que você faz isso hoje dentro da sua empresa? Essa cobrança para que você não perca tempo e não tenha nenhuma dor de cabeça e nenhum conflito. Bom, depois de muito tempo de dores de cabeças e sofrência, vamos dizer assim, né? Eu analisei sobre a situação e meditei também sobre essa situação, que meu sonho era mudar isso, não perder mais tempo com isso.
eu mudei todo o meu método dentro da minha empresa para essas cobranças de IPTU. Eu resolvi cobrar dos inquilinos, né, consto lá no contrato que eles vão pagar o IPTU, eu cobro mediante os meus boletos e repasso para o proprietário esse dinheiro. Ah, Lúcia, mas e se o proprietário não pagar o IPTU? Bom, aí se o proprietário, o que é que o proprietário, a nossa orientação em relação ao proprietário é que eles paguem o IPTU, que eles peguem o carnê do IPTU ou peguem o boleto do IPTU, eles como proprietário, eles vão pagar o IPTU. Quando eu resolvi mudar esse meu método de cobrança de IPTU dentro do escritório, para que não acontecesse mais nada, foi elaborado um e-mail para todos os proprietários, né, que eu administrava. E quando os novos estão entrando, essa já é a minha orientação, né, uma das orientações que vai lá como é que é o nome daquilo? Informativo. É uma das orientações que vai no informativo, né? O informativo que nós entregamos para cada um deles, tanto para inquilino e para o proprietário. Então esse proprietário, ele sempre ele questiona como é que é feita a cobrança. Você paga o IPTU? Eu pago o IPTU? Aí eles já querem atropelar. Não, mas eu vou cobrar do inquilino no boleto e vou repassar para o senhor. E o senhor, quando você for pagar cada ano o IPTU, você deve nos comunicar, entrar em contato conosco, ou nós com eles, tá? E a gente vai dar o ok para eles pagarem, né? Os proprietários pagam. O proprietário vai pagar para a prefeitura. O proprietário vai pagar para a prefeitura. E nós é que vamos dar o ok para eles fazer esse pagamento para a prefeitura quando a gente liberar. Por que a liberação? Porque nós precisamos ter todo o relatório da prefeitura impresso, tá? Ali no salvo, né? Naquele painel da prefeitura que aparece lá para nós no sistema da prefeitura, para podermos também dar essas mesmas condições para o inquilino, tanto com desconto para pagamento à vista, como com os parcelamento. Lúcia, mas por que você faz isso? Porque quando a gente dá esse toquezinho para o proprietário e diz para ele, ó, agora você já está liberado, porque nós já conseguimos fazer todas as cópias, fazer todos os levantamentos de todos aqueles IPTUs que nós administramos junto ao nosso escritório. Nós fizemos todo esse trabalho de divulgação, de se comunicar entre proprietário e com o inquilino. Nós pedimos para o proprietário aguardar, porque nós precisamos fazer todo aquele levantamento perante a prefeitura conforme as inscrições municipal, juntamente com a taxa de lixo. Já. Então, qual é a orientação que deve ser dado para o proprietário no momento do pagamento do IPTU? Ele vai pagar o IPTU, mas antes dele pagar, nós precisamos fazer um levantamento perante as inscrições municipal, juntamente lá com as taxas de lixo. Porque se ele se antecipar em pagar isso e não nos comunicar, vai desaparecer tudo da tela lá da prefeitura, né? E daí nós não temos mais essa informação. Então nós orientamos para que ele aguarde primeiro nós fazermos esse levantamento todo perante a prefeitura de todas as inscrições municipal, lá que nós temos de todos os imóveis, e daí é que nós vamos dar o ok para ele pagar. Então ele vai pagar tanto o IPTU quanto
essa taxa de lixo para a prefeitura. E nós vamos também dar essa mesma oportunidade que a prefeitura dá para o proprietário lá, se o inquilino, a gente vai dar essas mesmas condições para o inquilino pagar. Se vai ser com pagamento à vista ou se vai ser parcelado, então a gente dá essas mesmas condições. Se o proprietário pagou à vista e o inquilino quer pagar parcelado, então o que é que nós vamos fazer? Cobrar mensalmente, e a hora que nós repassamos o valor do aluguel, nós vamos repassar esses valores tanto de taxa de IPTU como taxa de lixo. Eu espero que esse vídeo lhe ajude, né, aí no seu dia a dia da administração, da alocação de imóvel. E se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, pode enviar, que eu vou estar pronta para lhe responder. Muito obrigada, até a próxima. Funcionário já, cada ano que começava, IPTU. O órgão às vezes mandava, não sabia se ia lançar em janeiro, fevereiro, março, tudo dependia da organização do órgão, que era a prefeitura, né? Olá, sejam todos... Devido ao próprio problema...